Vídeo de hoje do canal do Nicola te apresenta uma lista com atletas que seriam titulares de praticamente todos os times brasileiros. E por mais incrível que possa parecer, esses atletas estão desempregados. Assista o vídeo e use o espaço para comentário para dizer se algum deles caberia no seu time do coração. O primeiro deles, jogador que disputou a Copa do Mundo pela seleção brasileira com um detalhe importante. Ele era, quando convocado por Carlo Ancelotti, o jogador mais bem pago entre os 26 da seleção brasileira. Eu me refiro a Fabinho, volante de 31 anos de idade, cujo contrato no Al Ittihad se encerrou no dia 30 de junho. Por lá, na Arábia Saudita, 11 milhões de reais por mês. Importante registrar que o Fabinho tem a oportunidade de permanecer no Al Ittihad, mas com cifras bem diferentes. O Palmeiras chegou a conversar com o Fabinho no início desse ano para tentar convencê-lo a voltar ao Brasil, mas a ideia do Fabinho é retornar ou para a Europa ou permanecer em outro time da Arábia Saudita, de olho na possibilidade de faturar mais dinheiro. Hora de falar sobre outros jogadores famosos e ricos desempregados. Vlahovic, atacante da Sérvia, 26 anos de idade, defendia até 30 de junho a Juventus da Itália. Só para vocês entenderem um pouquinho do moral do Vlahovic, atleta comprado pela Juventus por 85 milhões de euros. Performance ficou um pouco aquém, a Juventus decidiu não renovar seu contrato e o Vlahovic vai poder escolher seu próximo clube. Mohamed Salah, um dos maiores astros da Premier League nas últimas temporadas, egípcio de 34 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo pela seleção do seu país. Depois de 9 temporadas no Liverpool, o contrato não foi renovado. Com a camisa do time inglês, 257 gols em 442 jogos. Salah não seria titular em algum time do Brasil? Use o espaço para comentário e já opina sobre o tema, beleza? O próximo jogador, Sancho, atacante, talvez o mais jovem dessa relação. Só 26 anos de idade, o atleta é inglês e também custou 85 milhões de euros, agora para o Manchester United, contratação em 2021. A verdade é que o Sancho não conseguiu performar como se imaginava com a camisa do Manchester United, tanto que termina o seu contrato emprestado ao Aston Villa. O Sancho ainda não definiu seu próximo passo, tenho certeza que também seria uma enorme atração no futebol brasileiro. Hora de falar sobre Julian Brandt, meio atacante alemão, 30 anos de idade. O vínculo dele com o Borussia Dortmund não foi renovado. Ele havia sido comprado pelo gigante alemão por 25 milhões de euros. Bora falar sobre mais um atleta que disputou a Copa do Mundo, Franck Kessié, volante de 29 anos de idade, seleção da Costa do Marfim, pertencia até o mês passado ao Al Ahly da Arábia Saudita, com passagens por Milan, Barcelona, entre outros gigantes do futebol europeu, mais um atleta à disposição do mercado. Hora de falar sobre John Stones, esse talvez a história mais curiosa da Copa entre atletas desempregados. O John Stones esteve perto de ir para a final da Copa do Mundo sem um emprego garantido. Ele é zagueiro titular da seleção inglesa, atleta de 32 anos de idade. Depois de 10 temporadas no Manchester City, o John Stones decidiu não renovar o contrato por lá e, por opção própria, está desempregado. Se a Inglaterra tivesse passado pela Argentina e vencia por 1-0 até os minutos finais, o John Stones disputaria a final do Mundial nesse domingo contra a Espanha, sem qualquer vínculo com clubes. E agora vai ter de se contentar com a disputa de terceiro lugar, mas dá para imaginar que não vão faltar boas ofertas ao zagueiro inglês de ótima qualidade. Ontem, eu tava lendo aqui agora, tava vendo que o Mikael, ele fez um gol de novo lá pelo CRB. O Mikael, ele é o faro do gol, né? O cara, ele cheira a gol, ele tem o gol como o quesito principal na vida dele. Ele faz gol, né? E o Caleri é um atacante importante, muito maior que o Mikael na carreira, lógico, um pouquinho maior. Mas o Mikael, ele é um cara que está voando ultimamente. Ele tem feito, caneludo! Não interessa, ele tá fazendo gol, né? Então eu acho que o São Paulo ele precisa de um homem-gol. O São Paulo nesse momento aqui ele tem pontas legais, Vitor Sá e Ferreirinha, ele tem o Arthur, né? Tirando a base, né? Que a base tem que vender mesmo. O São Paulo ele tem pontas legais. Ele tem um Marcos Antônio, um Lucas Moura, um Luciano que pode fazer a meia. Todos eles são meias ali. O Luciano menos meia é um meia atacante que faz gol. O Lucas Moura um meia atacante que dribla. E o Marcos Antônio um meia que cria jogadas. Não é nem meia atacante, nem defensivo, é um meia criador de jogada. Então assim,
Tem a receita, né? Todos os ingredientes você consegue fazer um monte de prato de receita aí, né? Luciano, Marcos Antônio e Lucas Moura. Cada um com uma característica diferente, e isso desconsiderando Cauli e Pedro Ferreira. Um não é nosso e é carésimo, pra mim tinha que devolver. E o Pedro Ferreira é outro cara do plano de venda, para recuperar esses 180 milhões que estão faltando para fechar o ano no azul. Então, eu considerando somente Lucas Moura, somente Luciano e somente Marcos Antônio, enxergo que tem meia. Falta um meia criativo, um meia craque, um Scarpa, um Veiga, um Quinteiro. Com certeza falta. Não é nem discutível isso aí. Todo mundo que não conhece futebol olha pra esse São Paulo e fala: falta um meia craque. Esse cara tá faltando aqui. Não deu certo o Oscar, não deu certo o Ramos Rodrigues, tá faltando, né? Mas por enquanto não tendo, o São Paulo tinha que montar algo melhor ali, né? O Dorival Júnior, ele consegue tirar leite de pedra. Vamos pensar assim, tirar leite de pedra é fazer um milagre. Ou ele conseguiu fazer no São Paulo ali o Nestor campeão bom, o Rato campeão bom, Caio Paulista campeão bom, um monte de nome aí, deu super certo com o Dorival, e agora muitos caras podem dar certo. O São Paulo segue numa reformulação. Mas é pra trazer o Mikael, mandando o Caleri embora? Cara, pra mim com certeza. Porque o Caleri acho que não entrega mais o nível que já entregou em 2016, em 2023, nós estamos indo para 2027. O Caleri, quando jogou meio quilo de bola, é meio quilo mesmo, é um pouquinho de bola, em 2023, ele jogou e agora já estamos para quase 4 anos desse evento, né? O Caleri, ele não joga o Paulista machucado, joga a Copa do Brasil, faz um gol, é campeão e para no Brasileiro para fazer uma cirurgia. Em 2024 não joga, 25 não joga, e 26 ele começou o Paulista e depois do Paulista ele não joga mais. Ele joga, mas não faz gol. Então assim, o Mikael voando é pra agora. É claro que o São Paulo vai ter o Mauro Icardi. Porra, Mauro Icardi. Ali é zica, ali é embaçado, ali é top demais. Se tiver a mísera oportunidade do Mauro Icardi, que eu tenho certeza que tem, aí o São Paulo tem que ir pra Mauro Icardi, é óbvio. Mas enquanto o Mauro Icardi é uma dificuldade, pode ser um pouco mais difícil que o Mikael, o São Paulo tem a obrigação de chegar no Mikael e tirar o cara de lá. Né? Porque o Mikael, ele é um cara que eu acho que ele tem o perfilzão do São Paulo, cara. Sinceramente, ele é forte. O São Paulo não quer cara forte. O Dorival pediu recentemente jogadores fortes. Isso é notícia. Chegou o Newton, chegou o Domingos Duarte, chegou o Vitor Sá. São caras fisicamente muito fortes que vão competir de igual para igual com caras do Palmeiras e Flamengo pela parte física e não pela parte técnica. Dá para competir vamos lá. O Newton competir com o Danilo do Botafogo? Não tem condição. Zero. O Newton não compete com o Danilo. Como é que você ganha do Danilo? Se você for mais forte que ele, talvez. Né? Como é que você compara aí o Arrascaeta com o Cauli? Dá até dó. O Cauli, o Arrascaeta e o Arias. O nosso é o Cauli. O dos caras é o Arrascaeta e o Arias. Como é que você compete com eles? Coloca o Newton. Eu preciso parar esses caras aqui. Eu preciso parar o Arias. Eu preciso parar o Arrascaeta. Você é um cara muito forte fisicamente. Esse é o plano de São Paulo. Eu não tenho um atacante eu não tenho zagueiro que vai conseguir espaço, o Van Dijk ali, o Chiellini. Mas você coloca um Domingos Duarte, sabendo que na força física os caras podem ganhar na altura, força, tempo de bola. Então o São Paulo, ao desenhar um plano físico, e não começou hoje, tá? Quando o São Paulo traz o Danielzinho e também o Lucas Ramon, ele já trouxe a parte física. Esses caras são monstros fisicamente. O Lucas Ramon é um monstro físico. O menino aí, o Danielzinho, é um monstro físico também. São caras que não param de correr um minuto, caras que não se machucam, caras de uma saúde invejável. Então o São Paulo já tá nesse caminho legal. Trazer o Mikael é você trazer um centroavante que vai lá pra frente e vai ser a guerra lá com os zagueiros. Mesmo que ele não consiga fazer gol, sobe espaço pro Luciano, sobe espaço pro Arthur, sobe espaço pro Vitor Sá e pro Ferreirinha, porque tem um touro brigando na frente lá. Isso é legal de você ver. É o Haaland. Mesmo que se ele jogasse num time melhor, é um touro na frente, o cara entra na área lá, parece que tá virando uma guerra, uma algazarra. Os caras de trás têm que fazer gol. A França ganhou a Copa assim. O Giroud entrava na área que nem um animal, um energúmeno, e era burro, e era touro, forte, brigava. Mbappé, Griezmann, os caras sambaram e ganharam a Copa. Não tem que o centroavante normalmente ser apenas artilheiro. Ele pode ser forte fisicamente, fazer uma algazarra lá na zaga adversária para sobrar espaço pros outros. O São Paulo tem qualidade. Lucas Moura, que não tá aqui, tem muita qualidade. Luciano tem muita qualidade. Arthur tem muita qualidade, Marcos Antônio tem muita qualidade, Vitor Sá e o Ferreirinha, eu conheço pouco do Vitor Sá, e o Ferreirinha é um cara que ele oscila muito, mas os dois têm qualidade pelo histórico, pela história de vida dos dois, eles têm qualidade também. Então o São Paulo tem tudo para dar certo com esse menino Mikael, para ele dar aquela sambada na cara da zaga adversária, e o São Paulo, mesmo se ele não fizer o gol, que ele é artilheiro, ele faz, tá? Mas se ele não fizer o gol, ele abre espaço pros outros. O que não pode é ficar uma árvore plantada ali na frente, brigando com o lateral para
ganhar um lateralzinho e sair com cara de orgulhoso. Ganhei um lateral. Faz 15 anos que eu não faço um gol, mas eu ganhei um lateral. Isso também tá errado. Então o São Paulo tem que mudar. As mudanças elas são enormes. Deve ir embora Bobadilha, deve ir embora agora o Mike, ou então o Igor Felisberto, Moreira também. Deve ir embora do São Paulo o Pedro Ferreira vendido. O São Paulo deve tentar a todo custo vender um Luca ou um TT, porque ele já contratou pontas ali para jogar titular, né? O São Paulo precisa de grana. Dá para vender? Dá. Bobadilha é grana. Então o São Paulo está em reformulação, a montagem é ótima e o São Paulo com time modesto, porém muito físico, pode reescrever a história nesse momento e esse ano aqui ainda. É ou não é? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.